Seja bem-vindo. Que privilégio estarmos juntos mais uma vez para falarmos assuntos relacionados ao reino de Deus e aprendermos mais da sua palavra, aprendermos mais de como podemos ser úteis no reino. E já quero de antemão te agradecer por estar conosco mais uma vez. Te convido a se inscrever no nosso canal, curtir nossas publicações, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. O tema de hoje é a educação cristã e o seu papel no ministério infantil. E acredito que isso tem muito a acrescentar na igreja de Jesus, independente da igreja que você esteja. Nosso papel aqui é levar informação para você, para que a sua vocação seja despertada, para que você entenda o seu lugar no ID, na missão de Jesus, como nós também. Como plano de fundo, nós temos sempre a palavra, e eu quero ler com você o texto que a irmã Laodiceia trouxe, que é Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. E é um privilégio receber a irmã Laodiceia Pina. Que a irmã Laodiceia, eu vou ler para você tudo que a irmã é antes dela cumprimentar vocês. A irmã Laodiceia é educadora cristã formada no IBER. Ela é professora de português, formada em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então você já sabe que o meu desafio em conjugações hoje é ainda muito maior. Ela é pós-graduando em educação cristã pela Faculdade Batista de São Paulo, vice-presidente da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil e presidente da seccional do Mato Grosso do Sul da Ordem dos Educadores Cristãos Batistas, aqui em Mato Grosso do Sul. Ela é esposa do pastor Jonas Pina, da Segunda Igreja Batista de Campo Grande, há 42 anos. Irmã, é um privilégio receber e aprender com a irmã assuntos dos quais eu tenho pouquíssimo entendimento. Então eu vou aprender de verdade. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa tarde para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante, principalmente nos dias atuais, que é a educação cristã da criança, né? Sim. A gente precisa mergulhar nesse assunto e se preocupar muito com isso. Qual o papel da igreja hoje com as nossas crianças? Sim, sim. Eu convidei a irmã, o convite para a irmã partiu de uma aula magna lá no seminário, onde a irmã falou sobre a educação cristã. E isso foi como se tivesse explodido a mente do tamanho da importância da educação cristã para a igreja. Mas nós vamos falar não falar sobre a igreja de modo geral, mas vamos focar na criança, no ministério infantil, até porque as investidas hoje são ainda muito maiores do que há 20 anos atrás, do que há 50 anos atrás. E a igreja tem um papel fundamental na formação das nossas crianças. Ou, se não na formação, mas pelo menos no auxílio dos pais, para que essa criança entenda a sua identidade, seus valores. E aí eu quero... acho que a gente precisa começar conceituando, né, irmã? No que consiste a educação cristã? Bem, eu entendo que a educação cristã é educação para a vida, não é? No texto que a gente usou como base, né? Uhum. Fala que Jesus crescia em sabedoria, né? Uhum. É uma das formas de crescimento de Jesus. E essa sabedoria, ela foi crescente através dos ensinos que ele recebeu. A educação, ela é inerente ao ser humano. A criança já nasce aprendendo, né? Ela aprende a se comunicar chorando, Sim, sim. não é?
quando ela quer alguma coisa, ela tem necessidade de alguma coisa, ela aprende a se comunicar, né? E com isso ela vai aprendendo a viver, né? E a gente precisa ver também que a Bíblia ela fala de educação, de ensino, desde lá o Antigo Testamento, né? Deus ele orienta o povo a ensinar os filhos andando pelo caminho, deitado, em todos os momentos da vida. E a primeira coisa que a criança precisava memorizar entre os judeus, né? Sim. Era quando ele nascia, ele já ouvia o que ele precisava ouvir e guardar. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Então, a criança, ela crescia ouvindo isso. E a educação formal, ela era ensinada em casa. Ela era feita em casa pelos pais, né? Sim. Só mais tarde, com a implantação do ensino regular, secular, né? Essa separação foi crescente, né? Então, a educação religiosa, que antes era junta, era dada junto, né, com os valores, com os valores morais, com a educação secular. Então ela foi separada. E aí passou-se a valorizar mais a educação secular, científica, o ensino científico, do que o ensino religioso. Sim, e isso tem prejuízos grandes, né? Muito prejuízos, prejudica muito. E aí, como é que a senhora avalia a realidade da educação cristã hoje? Hoje, a educação cristã, ela tem crescido em determinado ponto, né? A gente pode ver com o crescimento do interesse das pessoas até na formação em educação cristã, que passou um bom período sem haver esse interesse, e agora, ultimamente, assim, tem crescido muito, os cursos têm aumentado, o número de alunos tem aumentado, com o ensino EAD, a coisa facilitou muito, né? E acelerou esse chamado, né? As pessoas entenderem a vocação para esse ministério. Sim. E a educação cristã tem crescido muito desse lado. Por outro lado, a gente vê um certo relaxamento por parte da família. Sim. Né? A família tem colocado muito por conta da igreja a responsabilidade da educação cristã dos seus filhos. Eu acredito que deva ser de braços dados, né? Com certeza, tem que ser uma coisa unificada, né? A igreja é um complemento. Porque se a gente pensar nessas três frentes, irmã, a escola regular, a escola na igreja e o lar, aí a criança vai para a escola, vê uma doutrinação, vai na igreja, tem outra doutrinação, e em casa, se ela não receber nada que confirme nenhuma das duas, essa criança se perde. Exatamente. Ela vai ficar sem saber para que lado ela vai. Então, assim, o papel é fundamental. E é importante a gente falar sobre isso, porque não sei em qual das perguntas que eu anotei aqui, mas uma das coisas que eu imagino é que deva ter uma estrutura correta de formar um ministério infantil e de como formar essa grade. Então, eu já vou chegar nela. Mas eu coloquei aqui qual a principal fonte ou abordagem ou método para a educação cristã. Então, falando de um modo geral, em todas as faixas, e depois falando sobre criança. Tem estrutura, tem... Com certeza. Quando se fala em educação, se pensa em ensino, né? É uma coisa assim que uma está interligada com a outra. Sim. Agora, a base da educação cristã é o ensino bíblico, né? O nosso texto base, o nosso livro-texto é a Bíblia. Sim. E a educação cristã, ela precisa estar centrada na Bíblia. Eu lembro que a senhora leu Mateus.
Paulo, lá em Efésios 4, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A fonte da educação cristã é a palavra de Deus. E o objetivo da educação cristã é formar pessoas comprometidas com o Evangelho, comprometidas com Deus, não é? E pessoas que não sejam levadas por qualquer ventos de doutrinas, né? Eu quero aproveitar o ensejo da senhora estar aqui, porque havia uma mística, talvez, de que a educação cristã era específica para mulheres. Mas a senhora leu o texto lá na aula magna, a senhora leu o ID de Jesus aqui em Mateus 28. E aí diz assim, eu vou ler, a senhora... Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O ide passa pelo ensino. Exatamente. Indo, aí outras versões, né? Sim, tá? Indo, ensinai. Então, ensinar, pregar é ensinar. Quando você está pregando, você está ensinando a palavra de Deus, não é? Sim. E ele fala fazer discípulos. O que é fazer discípulo? Escola. O que é um discípulo? É um aluno. Aluno. Não é? O discípulo é o aluno. Então, o ensinar é discipular. Então, a educação cristã é isso. É para homem e para mulher. Para homem, todo mundo. Não, é chamada geral. É chamado. Muito bem. É chamado. E é assim, acho que até tinha um mito de que era menor. Vou fazer teologia, vou fazer educação cristã como se fosse menor. E hoje é tudo tão equiparado em grau de importância que uma igreja sem uma educação cristã estruturada e firme, que também passa pelo pastor, se ela não for sólida, vou pregar até ficar rouco e aquilo não vai produzir resultado, porque é no manuseio aqui, a mesa, é onde eu tenho edificação. Eu ouço a palavra, ela fala comigo. Mas eu não pude conversar com o pastor e dizer assim, olha, gostei disso aqui, ó. O senhor falou que o id é indo. Isso aqui é interessante. Por que é indo? Aí o pastor vai lá e vai dizer, ó, na língua original, essa palavra poderia ter esse significado, que é estando no caminho. Já com o professor, não. O professor tem essa troca. Então a educação cristã na igreja produz que esse conhecimento seja mais, acredito que seja mais sólido. Não que a pregação da palavra seja ruim, não é isso que eu estou dizendo. É um aprofundamento. Isso. É um aprofundamento da pregação, né? E é um ministério auxiliar. É um ministério, né? É um ministério. E é um ministério auxiliar ao ministério pastoral. O pastor que ele tem um educador ao lado dele para ajudar, ele vai ter um ministério bem mais profícuo, né? Sim. E uma coisa mais centrada, mais com base. Né? As pessoas vão ter base. Quando a gente olha para Efésios, é uns para pastores, apóstolos, mestres. Sim. Então, os 5 ministérios precisam andar juntos. Exatamente. Pelo bem da igreja. Muito bem. Irmã, eu acho que a senhora já respondeu, porque a gente vai falando e eu acredito que sim. Eu perguntei qual o propósito da educação cristã. E o propósito é esse.
solidificar o conhecimento. Exatamente. O objetivo, o propósito é esse, é solidificar, é levar o homem à estatura, né? A estatura que é determinada por Deus, né? É o processo de santificação, de aprendizagem, de conhecimento da palavra de Deus, a ponto da pessoa poder servir. Sim. Né? A gente precisa estar num processo de aprendizagem para estar pronto para o serviço. Sim. Eu né? aprendo e depois eu entrego. Exatamente. E aí é muito interessante isso, porque o aprendizado ele passa pelo nosso filtro, né? Às vezes a senhora vai me dizer algo que hoje eu não tenho nenhum entendimento. Mas aquilo vai ficar aqui dentro remoendo. E eu sou esse tipo de gente. Eu não aceito de cara. O coração é duro, eu fico remoendo. Aí eu oro, até que faça sentido. Então, um processo de aprendizado. Você aí tocou num assunto, né, que não é muito falado, mas é a questão dos tipos de aprendizes. Então vamos falar. Você é o aprendiz analítico. Você é o aprendiz analítico, né? Que você analisa, você vai pensar, vai remoer aquilo até você aceitar. Você não aceita logo de cara aquilo que você ouve. E nas nossas igrejas, nas escolas, em qualquer local onde tenha estudantes ou aprendizes, né? Tem pessoas com estilos diferentes de aprendizagem. Né? Exatamente. Cada um tem um perfil para aprender. Então, uns aprendem só ouvindo, outros aprendem perguntando. Ele não consegue ficar calado, ele tem que ficar perguntando. E essa pessoa geralmente incomoda. O resto da sala inteira. Ele incomoda, mas é o jeito dele aprender. Sim. Já outro só aprende fazendo, praticando. Ele precisa praticar para ele poder assimilar aquilo que está sendo ensinado. E existem outros tipos, né? Na escola, na escola eu era o tipo que ouve, que fica ali remoendo. É o aluno que o professor gosta porque ele é quietinho. E aí eu ouço, não tinha... Para a irmã ter ideia, a irmã falou assim, me passa a pauta. E eu falei, linda, falei para a Yolanda, linda, ela é professora mesmo, ela quer uma pauta, eu vou ter que pensar quase uma redação aqui para eu conseguir organizar as minhas ideias em perguntas para passar para... Eu levei mais de semana para fazer, porque uma coisa está aqui dentro, as perguntas estão todas aqui, mas trazê-las para o papel, e eu era esse aluno que não usava um caderno durante o ano inteiro. Tipo assim, levava a caneta e o caderno. E não anotava coisa nenhuma. Porque é auditivo. Então não anotava nada. E isso não é exemplo para criança nenhuma. Então se você está assistindo a gente, você é criança, faça exercício. Não seja preguiçoso. Faça exercício. Porque o problema da facilidade de aprendizado auditivamente é que você se torna relaxado na atividade. Você não faz exercícios, você não faz tarefa. Eu tinha, assim, minha mãe, professora, me fez refazer todas as tarefas. Porque o professor ia ditando, eu ia escrevendo e respondendo. Porque ela queria ver meu caderno. Enquanto ela pôde ver meu caderno, ela viu meu caderno. Aí eu chegava em casa, ela falava assim, deixa eu ver esse caderno. Tá respondido, Thiago. Apagava, riscava, mandava fazer de novo. Então, assim, ensino fundamental tá todo fresco na minha cabeça, porque eu fiz 2, 3 vezes. Você perguntou sobre a questão de métodos, né, de formas. Bem, a gente vê aí, a gente pensando um pouquinho, há tempos atrás, né, algumas décadas, alguns anos, o que a criança fazia quando não estava na escola? Ela estava na rua brincando, não é? Então, hoje em dia, a gente vê vídeos, né?
relembrando, né? Criança rolando no pneu, andando de bicicleta na rua, correndo, andando na chuva. Eu tenho as unhas do dedo tudo tortas até hoje. Então, hoje, o que você vê? Crianças com um celular na mão, é um tablet, é alguma coisa, ou fixado na TV. Então, ele fica na telinha. As crianças são diferentes, né? As crianças de hoje. Sim. Então, a gente precisa cuidar também com relação a isso, porque quem foi formado, educado de uma outra forma, eu, por exemplo, me formei há muitos anos atrás. Então, se eu não estiver atenta às mudanças da sociedade... São várias escolas, né? Então, se eu não estiver atenta, eu vou ficar para trás. Eu não vou conseguir acompanhar a criança de hoje. Sim. Então, a gente tem que estar cada dia se adaptando, se capacitando, se atualizando para poder acompanhar e poder ajudar, né? A ter algo para ensinar. Sim. A ter algo para ensinar. E falar uma linguagem, a mesma linguagem. A linguagem que eles entendem. A linguagem contemporânea. Exatamente. E quando eu entendi minha vocação, eu falei assim, Deus, por que o Senhor está me chamando agora? Eu nem consigo conversar com eles. Se eu colocar um adolescente aqui, eu nem sei o que conversar. Aí você fala, mas você é youtuber. Não, eu não sou. Eu tô aqui, né? Mas eu não tenho uma dificuldade com isso. A despeito disso, o Senhor ainda me chama. Apesar de mim, né? Como eu falei agora para um amigo meu. Apesar de mim. E aí, irmã, eu vejo a educação cristã como se fosse a pedagogia dentro da igreja. Tem uma relação? Tem. Agora, não é a mesma coisa. Tem relação, mas não é a mesma coisa. Sim. Muitas pessoas entendem que o pedagogo ele pode ser um educador cristão. Ele até pode ser. Se ele tiver uma experiência de igreja, uma experiência cristã, se ele foi criado na igreja, passou por todos aqueles processos, então ele já vem com a bagagem, não é? A pedagogia vai ajudar bastante. Sim. Né? Mas a pedagogia, ela se preocupa com a educação por excelência ou com excelência, né? Uma educação com excelência. Então, a pedagogia mesmo, ela começou no século XVII. E teve um homem chamado Comênius. Esse homem ele é considerado o pai da didática moderna. E o que é pedagogia? Essa palavra é grega, né? E ela quer dizer conduzir a criança, ou que conduz a criança. Então, quando você já vê isso, conduz a criança, você já liga a pedagogia à criança. Sim. Educação cristã geral. É muito mais ampla. Sim. A educação cristã, ela vai eles chamam de... Aí eu esqueci agora a expressão, mas ele pega do bebê até ao idoso, né? Da criança que não fala. Da criança que não fala até o idoso. Tanto que a gente tem as classes de maternal na igreja, né? E a educação cristã, então, ela já está direcionada ao conhecimento de Deus, conhecimento da Bíblia. Então, a pedagogia, todo o processo ela está ligada ao ensino secular. Certo? Agora, as ciências que são estudadas na pedagogia, elas são estudadas também no curso de educação cristã. Que legal. Então, se estuda psicologia, se estuda filosofia, se estuda a psicologia de desenvolvimento, metodologias, as metodologias para cada faixa etária, isso tudo é pedagogia. Certo? Mas na educação cristã também se estuda teologia. Se estuda teologia, se estuda missões, missiologia, se estuda conteúdo, o currículo que deve ser aplicado para cada faixa etária. Isso aí não se estuda na pedagogia. Então, por isso é necessário essa formação
né? A pessoa que quer ministrar na área de educação cristã, é necessário que ela tenha uma formação específica. Sim. Na verdade, a abrangência é muito grande. Então, é saber como comunicar com um bebê no berçário Sim. que não fala, mas você precisa apresentar Cristo para ele. E aí você vai conversar com um adulto analítico, ou você vai conversar com um idoso que já foi ferido e que a vida, né, acabou de chegar na igreja com 80 anos de idade, mas ele também precisa aprender sobre Deus. E a educação cristã vai dar ferramentas para que todas as faixas etárias sejam alcançadas. E isso é tremendo. Isso é tremendo mesmo. Assim. E aí isso responde a outra, que eu quero que a irmã fale sobre as áreas de atuação da educação cristã dentro da igreja. Então, na verdade, a educação cristã, ela atua em todas as áreas da igreja. Por quê? Tudo que necessita de ensino, tudo que ensina, precisa de prática de ensino, de didática, está ligado à educação cristã. Então, o educador, ele é responsável em preparar a igreja, preparar os crentes para o serviço, como eu já falei. Então, alguém se sente chamado, ou tem o dom de ser professor de EBD. Sim. Ele precisa ser preparado. Sim. Então, o educador, ele está ali para ajudar a preparar os professores de EBD. Então, eu quero ser professor de adultos, de crianças, de adolescentes. São metodologias diferenciadas. Então, o educador, ele precisa estar ali pronto para capacitar essas pessoas ou promover alguma forma de capacitação. Ele também não é o sabe-tudo, ele não é o supremo, né? Que ele sabe tudo, então, mas ele sabe que há necessidade. Então, a igreja vai começar um trabalho de PGM, né? Então, precisa de líderes para ensinar nesses PGMs. Então, essas pessoas precisam ser capacitadas. Sim. Então, quem é que vai providenciar essa capacitação? O educador está ali para isso, para providenciar essa capacitação, entendeu? Então, em todas as áreas da igreja, geralmente, discipulado, preparar para discipular, para evangelizar, ele promover cursos de evangelismo junto com o Ministério de Evangelismo e Missões que tem na igreja. Sim. Então, ele é um trabalho conjunto com os demais ministérios. Ele tem que estar junto com todos os ministérios da igreja. Sim. Senão você não consegue didática. E uma coisa muito importante, sempre subordinado ao pastor da igreja. Sim, sim. Até precisam falar, inclusive, a mesma língua, né? Sim, sim. Se ele não tem os mesmos objetivos, a mesma visão do pastor, não dá certo. Sim, gera conflito. Gera conflito. E uma coisa muito importante é que o educador, ele precisa ser uma pessoa relacional. Sim. Porque se ele não tiver essa facilidade de relacionamento com as pessoas, o trabalho dele não vai adiante. Você colocar uma pessoa introspectiva para ser ministro de integração, por exemplo, não vai. Não vai. Então... E aí, ele, com esse relacionamento, ele vai descobrir as pessoas certas para os lugares certos. Sim. Eu fiz um treinamento com uma cliente. Eu fui num treinamento dela. Perfis de liderança. Treinamento e desenvolvimento de liderança. E lá eu fiz um teste chamado DISC. Avalia se o seu perfil comportamental é dominante, influente, estável ou conforme. E depois disso, ela falou assim, vocês vão para casa com essas informações e aí quando você tiver com uma reunião com um cliente ou com o seu funcionário, procura avaliar minimamente para saber onde é que ele se enquadra, para você poder conversar de forma que ele receba. Então, assim, isso na igreja é muito verdade. Muito verdade. Com certeza. Porque às vezes eu estou falando
o que para mim parece óbvio e claro e natural, mas não é o perfil, ele não consegue captar. Uhum. Eu gosto de rotina, meu perfil é conforme, a gente trabalha com rotina, eu sou contador, então trabalha com rotina, isso para mim é normal. Então eu levo mais tempo para uma decisão, eu fico remoendo, e isso para minha profissão é maravilhoso. Isso num outro ambiente é terrível. Então, é uma expertise que precisa ter o líder, o educador, o pastor, o líder, para comunicar. E igreja não tem exatas, igreja é humanas. Então precisa comunicar, precisa lidar com essas diferenças de perfil. E eu quero perguntar para a irmã, eu quero que a irmã fale sobre os desafios da educação cristã. E aí, como é que a gente pode criar um ministério infantil efetivo? Quais são os princípios dele? Bem, a primeira coisa é você descobrir a clientela. Né? Você quer criar o ministério infantil numa igreja? Onde está essa igreja? Onde ela está inserida? Não é? Qual é a clientela que esse ministério vai receber? Né? Qual é a característica desse público? Essas crianças, elas são de periferia, elas são de centro, elas frequentam que tipo de escola? Verdade. Como é a vida familiar dessas crianças? Então, isso tudo precisa ser diagnosticado, né? A partir daí, descobrir pessoas na igreja que amem crianças, né? E que queiram trabalhar com essas crianças, que estejam dispostas, preocupadas com a salvação dessas crianças. Que uma coisa muito importante que às vezes a gente não para observar é quando você fala assim, vamos abrir um trabalho com crianças, vamos fazer um trabalho com crianças. Aí aparece uma porção de gente, eu adoro criança, eu gosto de cuidar de crianças. Só que igreja não é creche, né? Então, o que a igreja precisa é de pessoas que queiram pastorear, discipular as crianças. E não apenas cuidar delas. Não entreter. Não entreter, não é para ficar brincando e tomando conta enquanto os pais participam do culto. Sim. Isso aí não é ministério infantil. Esse é um mito, um tabu que precisa cair. Então, isso não é ministério infantil. Então, a pessoa que se disponibiliza, que está à disposição, ela tem que saber que ela está assumindo uma responsabilidade muito grande, que é cuidar de vidas, né? Preparar essas crianças para entenderem quem é Jesus, entenderem que elas precisam ser salvas, né? E essas pessoas, elas precisam de capacitação. Aí, fazendo toda essa questão, descobriu a clientela, descobriu as pessoas que se apresentaram, então vamos passar para o terceiro passo, que é capacitar essas pessoas, fazer uma formação, providenciar, né? A formação para essas pessoas. Que a clientela tem em todo lugar, criança tem em todo lugar, né? Irmã, isso é tão interessante que a irmã está falando. Eu ouço bastante o pastor Luciano Subirá. E aí a pergunta para ele é quando é que ele aceitou Jesus. Ele falou, eu tinha 13 anos de idade. Eu ouvi falar sobre o inferno e eu não quis aquele lugar. Aí, se é um culto infantil de entretenimento, essa criança não vai ouvir uma verdade absoluta sobre o inferno. Imagina, aí conjecturando, se lá fosse um culto infantil de entretenimento, o Luciano Subirá não entenderia Cristo naquela fase. E talvez não entendesse nunca. Sim. Que ele estava na formação da criança. E não seria quem é. E esse é um exemplo de inúmeros. Tem muitos. De inúmeros. E eu acredito na conversão da criança. Eu também. Quando a criança diz
que está aceitando Jesus, eu acredito. Essa também é uma realidade. Eu conheço um exemplo negativo, que a mãe vetou o batismo do filho porque ele era criança. Eu me batizei aos 7. E na época, várias crianças, 7, 8, 10, vários se batizaram. E essa mãe vetou. Não sabe nada, guri. Não sabe nada. Então, esse rapaz nunca voltou para a igreja. E o irmão também não. Então, foram 2 almas perdidas por ignorância. Ignorância no sentido de conhecimento. Exatamente. Então, assim, é importante falar sobre salvação de crianças, porque a minha conversão, o ponto-chave, foi num culto de ceia. Completamente aleatório. Mas eu cheguei em casa e falei assim, por que eu não tomei ceia? Aí o pai falou assim, você já aceitou Jesus? Já. Desde sempre. Eu não conheço a vida sem Jesus. Filho de pastor. Desde sempre. Falou, então você tem que falar pro pastor para fazer escola de classe de doutrina, para poder se batizar, para você fazer parte do corpo de Jesus. E aí ele foi me discipular, o meu pai. Eu fui pro pastor titular da igreja falar para ele que eu tinha aceitado Jesus, levantei a mão, tal. Mas meu pai não desacreditou. Então, a gente precisa acreditar na conversão da criança e dar vazão. Se a criança não fala. A outra questão com relação ao ministério infantil, ele também pode ser ampliado em várias categorias, assim a gente pode dizer, né? Então, você pode trabalhar com a criança na escola bíblica dominical, você pode trabalhar com a criança através de um coro infantil, não é? Você pode trabalhar com o culto infantil, que a criança também precisa ver uma diferenciação entre escola dominical e culto infantil. Culto é culto, escola é escola, né? Então, precisa também haver essa... Por isso é importante essa capacitação. Porque aí o professor ele vai perceber que há uma diferença e as crianças também vão entender que igreja não é só escolinha, não é? Que aí, vamos para a escolinha. A igreja não é só escolinha, né? Então, precisa ter essa diferenciação até mesmo para a criança já ir se posicionando dentro da igreja. Esses dias a gente estava num PGM e aí ficamos todos e as crianças também. E aí cantamos o louvor ali e aí vamos para o culto infantil. E eu fiquei matutando fiquei curiando, só para ver o que ia acontecer, né? E elas fizeram culto mesmo. Quem foi com eles cantou uma música infantil, aí ela falou, não pai, vamos cantar outra. Aí eu queria cantar uma da Gabriela Rocha, aí eles cantaram uma uma normal, não só infantil. E aí eles fizeram a dinâmica da menina que apresentou dízimos e ofertas. E aí a outra que trouxe a meditação do que ela leu da Bíblia durante a semana, ela trouxe a meditação na linguagem deles. E ele ficou coordenando. O pai de uma delas ficou coordenando. E eu assistindo aqui, o isso irmão no pregando. PGM. Isso. Então, lá no PGM teve uma estrutura de culto para elas, na linguagem delas. E aí o que ele fez foi complementar alguma coisa que ela falou, mas teve a estrutura delas. Agora, se ninguém capacitar, eles não vão chegar nesse entendimento, porque isso não é natural. Com certeza. O natural é você deixar a criança brincar para não incomodar, entre aspas. Mas se ela não está incomodando, não está aprendendo, não está servindo de nada. Então, a gente precisa ser intencional nas atitudes. Em tudo. Precisa ser intencional. Então, não perder a oportunidade. Por isso, Deuteronômio fala, vai no caminho, andando. Não pode perder a oportunidade. É completamente intencional. E aí, o que a irmã acha... entende que é importante na formação desses voluntários do Ministério Infantil? Então, é importante, a primeira coisa que eu acho assim importante é
a pessoa ser convertida, Uhum. ser batizada. Sim. E ela dá bom testemunho. Uhum. Por quê? Essa pessoa ela vai ser o modelo para as crianças. Verdade. Então, o líder de crianças precisa ser uma pessoa, em primeiro lugar, que ela seja convertida, tenha certeza da sua salvação. Como é que ela vai falar de salvação se ela não Sim. tiver? Ela vai ser espelho para essa criança. Exatamente. Ela ser batizada, como é que ela vai falar de batismo para a criança Sim. se ela não for batizada? Aham. Não é? E ela dá bom testemunho, ser uma pessoa assim que possa servir de exemplo para as crianças, né? Sim. E com relação a cursos de capacitação, existem muito, graças a Deus. Hoje em dia tem muita variedade. Uhum. Até a Junta de Missões Nacionais, eu acho que foi no início desse ano, lançou um curso EAD Legal. para ministro de criança. Nós temos o CIEM, Uhum. que está oferecendo cursos muito bons agora, está com a nova coordenação e está lançando cursos para Ministério Infantil específicos CIEM para é lá Ministério de Recife? Infantil. Não, é do Não. Rio. O CIEM é do Rio. É, O CIEM SEC que é no Recife. é a mesma direção, Aham. mas agora foi dividida. A parte de vocacionados para a educação cristã ficou toda com o SEC. Aham. E o CIEM ficou para outros cursos de liderança Sim. para a igreja local. Que legal. Então, o curso de Ministério Infantil é um desses. Tá? Então, eles estão oferecendo. A gente tem também aqui no nosso estado, Sim. nós temos a Cibames. Uhum. A Cibames, ela contratou uma educadora como gestora de educação cristã da associação, que é a irmã Vânia Bastos. Uhum. E a Vânia, ela tem promovido vários cursos de capacitação para várias áreas da igreja, né? Uhum. Então, o ano passado, ela realizou 4 módulos de cursos. Esse ano já realizou também, esse ano mais específico para inclusão, curso de Aham. inclusão de crianças com necessidades especiais. Mas a gente tem uma gama muito grande de ofertas Uhum. de cursos para Ministério Infantil. A União Feminina do Brasil também Uhum. oferece curso para trabalho com crianças, curso online. E a internet aí tá cheia, né? Agora, a pessoa precisa ter discernimento para escolher Sim. algo bom, né? Algo sério, que trabalhe seriamente essa parte de educação cristã. Acredito que entender que é um ministério, Uhum. que é serviço, precisa de vocação, Com certeza. porque a responsabilidade da salvação de uma criança, Uhum. como a responsabilidade do pastor pregando para a salvação de um adulto, de um adolescente, de um jovem, isso é igual. E é muito grande. Acredito que com uma criança você ainda tem uma preocupação muito maior, porque aquele caráter ainda está em formação. E eles são muito curiosos. Eles são curiosos e eles vêm com perguntas assim, porque às vezes a pessoa, irmão fulano pode ir, pode ficar lá com as crianças, fica lá com as Aham. crianças. Só que a criança coloca na parede, Sim. né? Ela vem com as perguntas assim, que muitas vezes deixa o professor enrolado. Como é que lida com isso, irmã? Se uma criança chega lá e começa a perguntar sobre sexualidade, sobre sobre os abuso, o coleguinha fez isso, pegou aqui, fez aquilo ali. Eu acho o seguinte, que esses assuntos, assim, eles precisam ser tratados assim com muito cuidado, porque a gente não sabe o que ele traz de casa, Uhum. né? Até que ponto os pais conversaram com ele sobre isso. Sim. Então a gente tem que ter o cuidado de nem ir muito além, nem Nem ficar aquém. muito aquém, né? Então, o que a gente tem que fazer? Usar a Bíblia. Sim. É o que a Bíblia fala sobre isso, não é? Então, se você se mantiver
o que a Bíblia fala, né, sobre essas questões, a gente não vai estar extrapolando, não vai cometer nenhuma heresia. nem cometendo pecado, né? Eu até tinha separado para trazer, mas esqueci. O ano passado, não, acho que foi no início desse ano, a União Feminina, ela tem uma produção, produz uma revista chamada Sorriso. Essa revista, ela é muito boa para Ministério Infantil, porque ela é completa. E veio uma temática exatamente falando sobre isso. Era como é que é? Eu sou importante, alguma coisa assim. Essa revista foi um trimestre inteiro falando sobre identidade. Começa falando sobre Deus Criador, né? Aí já fala sobre a questão da identidade. Sim. Aí fala, eu sou menino, eu tenho um nome, eu ganhei um nome. E aí vem falando, aí fala sobre a questão da higiene, cuidados com o corpo, fala sobre respeito ao diferente. Eu sou diferente dos meus amigos. Aí nessa lição já entra a questão da aceitação das crianças que têm necessidades, que são diferentes dele. Sim. Então, essa revista ela veio tratando de todos esses assuntos. E essa revista ela é para crianças de 4 a 8 anos. Então, e ela é muito boa porque fala sobre drogas, sobre tudo isso, sabe? Na linguagem deles. Na linguagem da criança. E ela traz programações diferenciadas dentro daquela temática. Então vem a programação para a igreja que tem o grupo Amigos de Missões. Aí vem a programação específica. Aí vem a programação para PGM infantil e vem a programação para o culto infantil. Tudo dentro da temática. Olha só. Então é uma revista assim que eu sempre recomendo, porque seja o formato que a igreja tenha de trabalho infantil, ela atende. Sim. É a revista Sorriso, é muito boa. Tá. Eu vou pegar com a irmã onde é que compra, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá bom. Se alguém tiver interesse. Também vou pegar com a irmã os contatos das instituições. Isso. Tá pra gente deixar aqui, porque faz todo sentido para você que tá em casa. Falo, Thiago, eu quero exercer o ministério infantil. Eu tenho a minha vocação nisso, mas não sou preparado. Então, vai buscar formação. O Seminário Batista tem o curso de Educação Cristã, né? Tem uma parceria com o SEC. E com relação a isso também, da formação ainda, desde que nós organizamos a sessão dos educadores aqui, a sessão da Ordem dos Educadores, nós elegemos coordenadores de áreas. Então, nós temos uma educadora, nós não temos ainda educadores fazendo parte da nossa sessão, então nós elegemos em cada região, associação do nosso estado, nós temos uma representante. Que legal. E essas meninas, elas estão coordenando esse trabalho e se oferecendo para as igrejas essas capacitações. Tá? Então, elas estão com esse trabalho de coordenação e assessoria às igrejas para oferecer esses cursos. Há pouco tempo, a Mônica Montani, lá de Jardim, ela é a nossa coordenadora da área da Associação Oeste. E ela realizou esse ano, acho que no mês de julho, ela organizou um curso muito bom lá para líderes de ministério infantil. E foi bem procurado o curso e foi muito bom. Nós tivemos boas referências. Mas isso a denominação, o seminário, as igrejas precisam investir. Sim. Porque o inimigo não dorme. Então, com certeza. Ele não para. As investidas são gigantes. Essa semana meu pai me mandou um vídeo do Ministério da Saúde, um evento de inauguração de não sei o que lá do Ministério da Saúde, tinha uma pessoa dançando.
com as nádegas de fora. Terrível. Eu fiquei sabendo. Então, assim, o inimigo não dorme. Uhum. E isso aqui não é discurso político. Nós estamos falando sobre fé. Exatamente. É sobre levar as crianças a Cristo, permitir que elas, possibilitar que elas conheçam. Tem opção, De ser salvas. né? Porque o mundo aí não quer que a gente dê opção. Irmã, tem algo que eu, Thiago, tenho percebido. A irmã falou agorinha sobre as crianças terem necessidades especiais. Eu citei uma necessidade especial porque eu tenho percebido um aumento no diagnóstico de autismo. Muito grande. Talvez porque não tinha como diagnosticar isso há 20 anos atrás. E se tivesse, talvez eu teria sido, enfim. Pula essa parte. Mas como é que a igreja pode se adequar a essa realidade e entregar a mensagem de forma que eles entendam? Cada um com a sua especificidade. Cada grau, né? Não sei como é que fala. A gente tem trabalhado bastante, já tem algum tempo que os educadores têm se preocupado com isso. Uhum. E têm realizado seminários, cursos, palestras sobre inclusão. Uhum. Esse ano mesmo a gente tivemos agora, esse final de semana, nós tivemos o 2º seminário de inclusão aqui, né, da Associação Centro. E essa agora, o primeiro foi para esclarecer o que era, como a igreja pode agir. Sim. E agora já foi como implantar. Ah, legal. Agora, pessoalmente, eu vejo assim muito a preocupação em preparar professores para trabalhar com essas crianças, né? Para incluir essas crianças. Mas eu acho que o preparo ele não deve se restringir só aos professores. A igreja precisa ser preparada. Verdade. Né? A igreja precisa ser conscientizada dessa necessidade. Porque chega uma pessoa com um filho, ou 2, ou até mais, crianças, vamos falar já que a gente está falando de autismo, né? Aí leva aquela criança, bota lá na sala para o professor se virar lá, os professores, né? Não, eles estão preparados, foram preparados para isso. E o restante da igreja não está nem sabendo o que está acontecendo. Não é? E se a igreja não tem uma classe preparada para isso? A criança tem que ficar no templo, com os pais. A igreja está preparada para receber essas crianças? Para apoiar os pais que já têm essa dificuldade de rejeição, né, dos filhos dele, de verem os seus filhos sendo rejeitados em vários lugares, e chega na igreja, que é um lugar onde se diz que Deus não faz acepção de pessoas. Que deveria ser acolhedora. Não é? Que deveria ser acolhedora. E será que a igreja está preparada para isso? Então, eu acho que essa preparação de inclusão não deve ser restrita a professores, mas sim a toda a igreja. A igreja precisa se conscientizar do que está acontecendo hoje. Sim, eu concordo plenamente, porque imagina um cenário onde a criança foi para a sala, o professor capacitado, conseguiu entregar a mensagem para ela do jeito que ela consegue compreender. É inclusão ou exclusão? Não, eu estou falando, sim, pensando na criança recebendo. Não, sim. Aí ela sai da sala, aí chega um cara como eu que não sabe nada sobre o assunto, e a criança não pode tocar, porque ela é aquele tipo que não toca. Aí eu chego lá e bato no ombro dele. Aí ele ficou irritado, perdeu tudo que ele aprendeu. Exatamente. Então, é fundamental falar sobre isso. Então, aí o que eu estou falando, quando você coloca a criança lá numa salinha específica para ela, na verdade, eu acho que a gente não está incluindo, a gente está excluindo. Excluindo ela do convívio. Entendeu? Sim.
Agora, é necessário isso? É necessário. Agora, eu acho que todos precisam ter consciência Sim. daquilo, Sim. entendeu? Da situação. É. Para que os pais também sejam apoiados, que eles precisam. Sim. Eles precisam de apoio. E a gente tá falando de autismo, mas pode ser uma criança surda. Surda. Pode ser uma criança cega, uma criança cadeirante. Exatamente, PC. Sim. Entendeu? Então, a gente precisa preparar toda a igreja para isso. E é uma dificuldade mesmo. Eu já tive em cultos que tinha uma criança que ela não era não verbal, ela não falava, ficava numa cama, mas de vez em quando ela gritava. E aí você vê a mãe pisando em ovos, coitada, ali para não ofender ninguém. Com medo de alguém chamar atenção. Mas essa igreja especificamente, essa criança nasceu lá. A igreja amava essa família, então não tratava com diferença. Quem sentia diferente era quem era visitante, que não estava acostumado com aquilo. Mas isso também acontece com adulto. Lá em Coxim tinha um irmão que tinha epilepsia. E de tempos em tempos ele tinha uma crise, não sei como é que fala, um ataque, uma crise. Ele tinha uma crise. Então espumava, gritava, tinha convulsões, caía. A gente não sabe lidar. Então a igreja inteira precisa ser preparada para receber o diferente. E esses dias no culto aqui no Memorial, o pastor falou algo fantástico. Chamou um menino surdo para orar e o Valdir interpretou para nós todos entendermos que ele estava orando. E ele falou sobre uma nação. O Senhor veio para uma nação de surdos que precisam entender a tua palavra. E se a gente não vira a chave do entendimento, uma nação de cadeirantes, uma nação de cegos, uma nação de surdos, uma nação... A igreja precisa... Eu estou contando para a irmã, estou com o olho cheio d'água, eu vou até tomar um tereré para engolir o nó. Porque nós devemos ser intencionais. A gente volta na intencionalidade. Na intencionalidade de entregar. O culto com Libras já é relativamente comum, graças a Deus. Mas nem sei se existe uma Bíblia em braille para um cego poder ler. Eu acho que já tem. Então, às vezes nossas igrejas não tem rampa de acesso, tem escada. A questão da acessibilidade. A acessibilidade é algo a se pensar. Então, ser inclusivo é muito mais. E aí, gente, passando aqui só para avisar que se você quiser contribuir com o nosso ministério, o QR Code é esse aqui. De antemão, já oro pela sua vida e Deus abençoe grandemente você. Passando para 3 avisos. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Vamos fazer desse lugar aqui um lugar de edificação de vidas, então vamos mandar o vídeo para todo mundo, para que todos recebam o que a gente está recebendo. E não se esqueça de ler a descrição do vídeo, porque tem muita informação importante, seja de contato com o convidado, seja de contato conosco. Deus abençoe, bora pro vídeo. A gente fala assim, a salvação é para todos, Jesus veio para todos, né? Mas será que a gente pensa, o autista está incluído nesse todos? O surdo está incluído nesse todos? No meu cego, todos, né? Exatamente. Então a gente precisa pensar muito nisso. A questão do amor ao próximo. Sim. Né? Então, é a aplicação do que a Bíblia diz através das ferramentas que a educação cristã promove. Sim. Por isso a Bíblia é o nosso pano de fundo para tudo, ela é a base para tudo, para alcançar. Eu me lembro de um tempo onde os vou falar de inclusão aqui, de algo que não tem nada a ver com a criança, porque caiu, eu pensei agora, de um tempo onde os encontros de casais não podiam casais divorciados que estavam no segundo casamento. Quer dizer, ele não pode nem fazer o encontro, quer dizer, ele já errou o primeiro. Olha, aconteceu, não sei nem se deveria contar aqui. Aconteceu conosco no ministério lá no Rio. Tinha encontro de casais na igreja que a gente trabalhava.
E nesse encontro foi um casal lá aceitava segundo casamento. Aham. Aí e aceitava inclusive casais que não eram casados Sim. legalmente. Aí eles voltavam de lá e casavam. Sim, sim. Mas a estratégia deve ser essa. Era a estratégia. Aham. Aí foi um casal em segundo casamento. Fizeram um encontro. Tempos depois a gente ficou sabendo que eles voltaram do encontro, resolveram se separar e cada um voltou Com o seu antigo com o cônjuge. seu antigo cônjuge. Deus tem cada coisa. Eles entenderam que eles estavam errados e voltaram. Sim. Então, como é que eu ouvir sobre isso? Né? Como é que eu entender? Então, hoje, a maioria dos encontros dos grupos que eu conheço aceita um segundo casamento, aceita quem não é casado no papel, porque o projeto é a família. E levar a salvação para essa família, porque através de um pai salvo, como diz a Bíblia, entrou a salvação na sua casa. Então vamos, né, cuidar dessa família. Então é importante pensar no todo. Quando a gente fala em educação cristã e fala sobre o ministério infantil, eu comentei aqui com a irmã como envolver pais, ou se isso é necessário, o envolvimento desses pais nas práticas ou nas atividades dentro do Ministério Infantil? Eu não sei se a intenção da sua pergunta foi captada por mim, tá? Mas eu entendo o seguinte, que os pais, eles são essenciais no processo, né? É a isso gente mesmo. falou no início, já no início da questão dos pais que transmitem para a igreja toda a responsabilidade com relação à educação cristã dos seus filhos, né? A gente começou falando sobre a infância de Jesus, né? Lá no versículo que foi lido. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Sim. Essa graça diante de Deus, como é que ele crescia assim? Porque ele adquiria esse ensino dia após dia. Era em casa, não é? Ele era ensinado em casa. Como que ele era ensinado? Através das histórias do povo, Sim. nas caminhadas, não é? Nas festas que aconteciam, coletivas, né? Tudo isso. E essa aprovação de Deus para com Jesus, a gente vê a culminância dela, da infância, quando ele chega no templo. Sim. E ele discute lá com os doutores da lei, Aham. né, já entrando na adolescência. Então a gente vê o menino que chega na adolescência seguro, com segurança das coisas que ele tinha aprendido durante o período de infância. E ele não foi na igreja antes disso, né? E aí, ele aprendeu tudo em casa. E quando ele encontra os pais, a resposta é tranquila. Porque estavam falando sobre assuntos... Exatamente. É como se ele falasse: "Olha, vocês me ensinaram isso a vida toda. Eu estava lá mostrando para eles o que eu aprendi", né? Eu estava mostrando. Então, crescer na igreja não é o suficiente, né? Em casa precisa ser igreja também. A casa tem que ser uma continuidade, Sim. né, da igreja, ou vice-versa. Sim. A igreja é uma continuidade da casa. Com não é? certeza. Então, a ordem para ensinar a criança é para quem? Não foi para a igreja. Sim. Foi para os pais, Sim. né? Deus, quando ele deu a ordem, ele deu para os pais. E a gente precisa ter esse cuidado. Antigamente tinha o culto doméstico, Sim. né? Hoje, com a correria, né, da sociedade, todo mundo trabalhando fora, aquela correria, chega em casa, criança em 1000 cursos, e os pais, muitas vezes, se preocupam tanto com as tarefas escolares, não é? Que se passa o dia, passa o tempo, e ele não tira um tempinho nem na hora da criança dormir, para orar com a criança, para ler um pedacinho da Bíblia, né, para ela. Então, esse acompanhamento
dos pais é imprescindível, é importantíssimo. Na nossa igreja, a gente tem trabalhado já há alguns anos com... quando a criança resolve pelo batismo, ela decide ser batizada, então a gente coloca os pais para fazerem o discipulado. Olha que interessante. Então os pais são chamados e eles são orientados como fazer o discipulado dos filhos. Então a gente tem colocado isso como um privilégio deles de prepararem os seus filhos para o batismo. Sim, de restabelecer laços. Olha, de isso ter tem sido convivência. muito bom, porque ao mesmo tempo que ele está ensinando, ele está estudando Ele está também. aprendendo, claro. Não é? Ele tem que se preparar para ensinar. Porque o Guri vai perguntar. E tem sido assim muito bom, muito gratificante isso. A pergunta mesmo é por causa disso, porque às vezes eu percebo que o pai leva a criança para a igreja e larga. Larga. É como se fosse um saco de compra. Ele largou lá. Daqui a pouco eu pego de volta. Isso. E na minha vida foi diferente. Então, eu era junior. Minha mãe foi professora dos juniores. Então ela acompanhou ali o nosso crescimento. Quando eu estava saindo dos juniores, minha irmã estava entrando, ela estava também. Então... Aí eu fui para os adolescentes, o meu pai tinha ali os embaixadores do rei, eles estiveram sempre por perto. À medida que nós crescemos, os meus pais também foram migrando de departamento nesse sentido. Mas por quê? Porque eles acompanhavam. Então eu não tenho carência de pai. Meu pai sempre foi muito presente. Esses dias eu vi um vídeo e o psicólogo fala assim: você precisa de 9 minutos por dia para não ser um pai inexistente para o seu filho. 9 minutos. 3 minutos quando ele acorda, 3 minutos quando ele chega da escola e 3 minutos antes de dormir. Isso é o mínimo do mínimo. E eu já achei, falei, 3 minutos. Você tem um filho, você não tem prazer nenhum de conversar com a criança? Daniel tem 2 meninos. Um dos prazeres que ele tem é de brincar com as crianças. Então, e eu tô citando ele porque nós tivemos um podcast aqui, eu conversei com ele sobre paternidade para quem é jovem, né? Qual é a visão dele. E ele é professor de escola, então ele vê lá na escola crianças que têm a figura paterna ruim, às vezes filho de crente também, inclusive filho de crente também. E aí ele falou muito sobre isso. E aí o que eu aprendo, ser presente é melhor que dar presente. Mas a cultura hoje, como é tudo ao contrário, você enche o guri de coisa e não consegue passar 9 minutos com a criança, é um absurdo. Sim. Então assim, quando eu perguntei para a irmã, é exatamente para que quem está em casa, dentro que o papel de ensinar e de educar é do pai e da mãe. É do pai e da mãe. De educação cristã dentro de casa, é o pai e a mãe. Se você não consegue organizar seu dia para ter 1 hora com seu filho, alguma coisa está muito errado. Penso eu não tenho filho, tá? Mas penso eu que a maior alegria de um pai é estar junto com o filho. E a do filho também. A do filho nem se fala, porque a minha Meu pai veio essa semana para sentar comigo, nós não ficamos juntos 24 horas. Ele chegou de noite, foi embora depois do almoço, mas nós jantamos juntos, almoçamos juntos, tomamos café, conversamos. O meu presente de aniversário foi ele ter vindo e ficado comigo menos de 20 horas. Maravilhoso, porque eu não pude ir. Então, ser presente melhor do que dar presente. E paternidade, maternidade envolve essa dedicação, essa instrução. E aí, Salomão vai falar sobre isso. Não despreze o ensinamento da tua mãe. A repreensão do teu pai, o ensinamento da tua mãe. Que ensinamento. Né? Que ensinamento. E aí, essa pergunta é porque eu sou de números, tá?
Então eu gosto de mensurar as coisas. É possível mensurar sucesso, assertividade dentro do Ministério Infantil ou dentro da educação cristã como um todo? Eu creio que sim. A gente pode usar a escola bíblica dominical, né, dentro da educação cristã, que muita gente acha que educação cristã é escola bíblica e não é só. Não é só. Não é só. Nem é só ministério infantil. Também nem né? é só. Se você tem uma escola bíblica, que é a formação para a vida toda, e você nunca se forma, né? Você nunca tem um diploma de formatura da escola bíblica, e você começa o trabalho muito bem, e de repente as pessoas começam a diminuir. Começa a diminuir a frequência, até que há poucos dias eu ouvi uma pessoa dizer assim, começamos uma classe com 40 alunos e com pouco tempo estava 4 alunos. Jesus. O que está acontecendo? Então, o que a gente pode pensar a partir daí? Que o produto oferecido não está sendo o necessário para a clientela. Sim. Né? Então, a gente precisa ver o que a nossa clientela precisa, qual é a necessidade, para a gente oferecer algo que venha a suprir essa necessidade. Sim. Então, eu acho que essa é uma forma de você avaliar o sucesso ou o insucesso. Sim. Né? Que tipo de professor ou que tipo de aula está sendo dada? Não é? Está vendo interesse? Os alunos estão vendo interesse do professor ou do líder em se preparar, em preparar uma boa aula, uma boa programação que venha a atrair a atenção, facilitar o aprendizado. Sim. Então, todas essas coisas a gente precisa levar em consideração para poder avaliar se a coisa está dando certo ou não. O que a gente precisa voltar atrás, parar e pensar para poder prosseguir. E assim, está tão em tudo na igreja a educação cristã que uma célula, um pequeno grupo, precisa de um processo educacional que seja efetivo. Então, uma classe de casais, eu vou ter lá, eu vou ter 8, 10 casais numa sala. E aí, se o professor, o educador, o casal de professores não tiver discernimento para fazer, já vi, tá? O que eu vou te falar foi que eu vi, é real. Fizeram uma dinâmica com aliança. E o casal não era casado. Não Agora, tinha aliança. quando você faz a relação dos alunos, nessa primeira ficha, deve ter uma pergunta. Você deve conhecer, né? Aí aí expôs aquele casal a um constrangimento que foi a última aula que eles foram. Então, não saíram da igreja? Não saíram, graças a Deus. Mas não voltaram para aquela aula e deixaram de aprender conteúdos relevantes. Eu, por exemplo, se a pessoa chegar aqui com a revista na mão e ler a revista inteira, eu não vou. É sério? Eu sei ler. Eu já saí da 4ª série, eu sei ler. Entendeu? Eu consigo interpretar texto. Então, se você não vai acrescentar, e aí você vê que o professor não se preparou para aquilo. Exatamente. Nós tivemos a experiência na pandemia, né? Muitas igrejas fecharam, pararam a EBD. Graças a Deus a gente não parou. Durante todo o período de pandemia, nós tivemos todas as classes funcionando. Online. Mudaram a modalidade. Só mudou a modalidade, mas não mudou. Continuaram usando o mesmo material.
as professoras de crianças formaram os grupos de WhatsApp, né? Aí tinha os grupinhos. No domingo, aí elas separaram por horário, né? Se combinaram, porque tinha casa que tinha crianças de várias classes. Aí cada um era num horário, entravam no Meet. E ali aplicava lição, botava... Foi assim, muito legal. As crianças faziam... Até concurso teve. Olha só. Até concurso. Aí eles faziam concursos, as crianças... decoravam versículos, a mãe filmava e botava lá no grupo. E a coisa funcionou durante o período todo, os 2 anos. Né? Quase 2 anos. Quase 2 anos, praticamente. Os adultos também a gente manteve. Aí, quando a gente voltou, aí pensamos, a gente tem que fazer alguma coisa para atrair o povo, que o povo se acostumou a ficar em casa. É gostoso. Né? Então, tem que ser alguma coisa que atraia. Então, o que a gente fez? Nós começamos a trabalhar, levamos o livro, fiz uma reunião com os professores e tal, e deram sugestões, e surgiu a sugestão da gente trabalhar o livro de Walter Kaiser, é O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. Muito bom. Então, esse livro ele trata das questões éticas, mas tudo à luz da Bíblia. Então, a gente estuda a Bíblia e ética. E, assim, era um tema bem interessante e atraiu as pessoas. Então, a gente trabalhou vários meses com jovens e adultos. Aí, trabalhamos esse tema e foi bom porque trouxe as pessoas de volta para a igreja, pessoas que não davam valor à EBD antes, eles já estavam com saudade da igreja, né? Porque ficou um período sem participar, e vieram, e graças a Deus não caiu mais a frequência, a gente já mudou de planos, agora a gente está trabalhando com uma temática desbravando a Bíblia. Então, a gente trabalha durante 6 meses do ano. Encerramos agora esse ano o Velho Testamento. Então, a gente trabalha os livros da Bíblia, cada domingo, aliás, cada livro 2 domingos, que aí ele é bem trabalhado, né? E todas as classes estudam a mesma coisa. Legal. Sendo adaptado à faixa etária. Então, até os pequenininhos, o pré-primário, estuda os livros da Bíblia. E tem sido, assim, muito bom. Tem sido muito bom. E a nossa frequência tem sido muito boa. Muito boa mesmo. Graças a Deus. A irmã é educadora cristã há quantos anos? 36 anos. Não está aqui, eu não escrevi em lugar nenhum. A irmã tem algum testemunho que a irmã gostaria de compartilhar desse período? De alguém, ou uma situação sua, uma ovelha, alguém que se tornou educador também? Eu tenho de 2 pessoas. Numa igreja que eu trabalhei, a primeira igreja que eu trabalhei como educadora, foi a igreja onde eu fui criada, a igreja que me mandou para o seminário. E depois que eu me formei, eu fiquei trabalhando lá como coordenadora de educação cristã. Essa igreja pediu a minha ordenação como educadora, que é a segunda igreja batista de Bom Sucesso. E quando eu saí de lá, antes de eu sair, foi a Ana, ela se sentiu chamada para o Ministério Infantil. E aí ela foi para o IBER, fez o curso, e depois ela trabalhou muitos anos nessa igreja como ministra infantil, do Ministério Infantil. E uma outra, que é a Elizabeth Gomes. Elizabeth Gomes, ela foi para a igreja. Isso eu ainda não era educadora. Ela foi para a igreja atraída pelas Mensageiras do Rei. Ela era criança, olha só, era uma menina, e levaram ela para participar das Mensageiras do Rei. Ela ficou,
essa menina se converteu, teve chamado para o ministério, para missões, Aham. foi para o IBER, fez o IBER, depois ela foi para missões lá na Bahia, ela trabalhou mais de 30 anos como missionária, Olha só. se aposentou e agora, aposentada, ela é voluntária, trabalha na Cristolândia como voluntária. E a Beth, ela sempre faz alusão ao meu nome, né? Uhum. A mim, como que eu ajudei bastante ela no incentivo. Aham. Né? Incentivei bastante a Beth, eu tenho assim um orgulho santo Ah, claro. da Beth e da Lindonice. Lindonice foi numa outra igreja que a gente trabalhou. Uhum. A Lindonice trabalhou junto comigo, eu já trabalhava lá como ministra de educação cristã e ela trabalhou junto comigo tanto com as mulheres quanto com o Ministério Infantil. Aham. Quando a gente saiu do Rio e veio para cá, ela foi fazer o curso e já trabalhou como educadora em várias igrejas e está lá trabalhando. Eu Então perguntei isso. é gratificante, né? Eu tô vendo seu sorriso. Eu perguntei porque o professor, nada deixa o professor mais feliz Oh, do que um aluno que... Não, e eu digo sempre, eu digo que o líder que não faz líderes, Sim. ele não é um bom líder. Pegou essa? E eu tenho, assim, uma alegria muito grande Aham. em ver que alguém que passou por mim como liderado Sim. se tornou melhor do que eu, Sim. sabe? Eu fico muito feliz. Sim. Glória a Deus. E assim, se você não consegue fazer né, irmã? Uhum. Então, que tipo de... Não deixa legado, Você não deixa o né? sucessor. E a gente vê na Bíblia, quando alguém não produziu o sucessor. Moisés produziu Josué. Uhum. Josué não produziu ninguém. E aí o povo ficou perdido. Aí veio os juízes. Então, porque não tinha um sucessor à altura, alguém que pudesse representá-los. E para o professor, forma um outro professor, alguém que entende a sua vocação, e que tem por espelho, tem por exemplo, porque a gente tem. E a gente precisa, eu falo isso, eu preciso espelhar em pessoas que desenvolvem o ministério com entrega, com dedicação, sem... Porque o ministério é cristão. Quem paga não é a igreja. Ah, é Deus. É Deus que paga. É Deus. Então você está trabalhando para o melhor chefe que pode existir, que tem tudo. Então nossa obra é muito grande. Eu quero que a irmã deixe as suas considerações finais, irmã, e já vou te agradecer antecipadamente, porque eu aprendi e aprendo muito. Eu vou ouvir de novo a nossa conversa, porque para a formação do Ministério Infantil, por exemplo, a senhora deu vários degraus, fez um checklist. Então é importante para pastores saber o que fazer. Porque somos também educadores. Precisamos ser didáticos, precisamos ser intencionais para formar um líder, para que a igreja tenha os ministérios atuantes e cada ministério falando uma linguagem semelhante. E tire um pouco a carga do pastor, né? Sim, como foi com Moisés, o Jétro falou para Moisés, né? Então, nós não somos, e o pastor também não é dono de toda a verdade. A diferença é que ele vai falar com o dono da verdade. Bem, para encerrar, né, a gente pautou muito a nossa conversa sobre a criança, né? Sim. Ministério Infantil. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? E eu acho assim que mais do que nunca, eu acho que a gente nunca teve assim tanta influência maligna em cima das nossas crianças. Né? E mais do que nunca a igreja precisa tomar uma atitude, né?
para investir na evangelização das crianças, no discipulado das crianças, na formação cristã das nossas crianças. Uhum. Nós precisamos salvar as nossas crianças. Amém. Tá? Essa é a minha palavra final. Amém. Salvemos nossas crianças. Amém. Amém. Irmã, muito obrigado. É extremamente enriquecedor. Para nós, eu e Yolanda estamos no seminário. Falar sobre educação, para mim, é novo. Para ela, que é professora, é completamente natural. Uhum. Mas nos ampliou a visão da importância da igreja ser intencional nesse sentido, de não desprezar nenhuma faixa etária e de compreender que todos estamos aprendendo. Então, a diferença é que com uma criança que não fala, a linguagem é outra. Com um adulto, a linguagem é outra. E nós, enquanto líderes, precisamos ter isso muito claro para poder alcançar o máximo de pessoas possível. Sim. Fazendo a nossa parte, principalmente não atrapalhando o Espírito Santo de Deus a agir na igreja. Então, para mim, extremamente enriquecedor. Você que está com a gente até agora, te convido a curtir, compartilhar esse vídeo. Eu te agradeço muito por estar aqui. Se inscreva no nosso canal. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram da Irmã Laodiceia. Vou deixar na descrição o contato das instituições. Se você quiser fazer o curso, seja um curso de capacitação, seja um curso de educação cristã, vou deixar o seminário, porque nosso papel aqui é produzir que você tenha ferramentas para exercer o seu chamado e a sua vocação. Então, e eu sempre termino aqui, irmã, dizendo assim: floresça onde o Senhor te plantou e não fuja daquilo que Ele te chamou para fazer. E às vezes você está aí, você fala: Thiago, eu não sou pastor, mas eu sou professor de EBD. Então você é um educador cristão. O curso de educação cristã é para você. Você vai estudar ferramentas relacionadas à educação e vai estudar teologia também. Senão você não vai conseguir ensinar a Bíblia. Então, busque conceito, busque ferramentas para exercer seu ministério, seu chamado. E nunca perca de vista a palavra. A única ferramenta que a gente tem, a única certeza que a gente tem de não ensinar heresia é ficar dentro da palavra. Deus te abençoe. Um abraço. Até mais.